Primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 8. Primeira carta de Pedro, é no finalzinho da Bíblia. A Bíblia termina no Apocalipse. Voltando, você encontra Judas, João, Pedro. Vai passar aí, 1 de Pedro 5, 8. Ele diz assim: sede sóbrios, não fique fora de si, não se iluda, porque o diabo, vosso adversário, o diabo nunca será amigo de ninguém. Missionário R.R. Soares, no curso Fé, ele diz: o diabo não é amigo nem de quem trabalha para ele. Tanto que ele chama a pessoa até de cavalo, né? Não, quer dizer, o diabo não é amigo de ninguém, nunca vai ser, ele sempre será adversário. Aí ele diz assim para nós: anda em derredor, bramando como um leão. Duas coisas, anda em derredor. Uma vez um rapaz, quem lê Kenneth Hagin já ouviu esse depoimento dele. O rapaz chegou e disse: ô pastor, ore por mim para que eu não tenha problema com o diabo. E o pastor disse: eu vou orar para você morrer agora. Sabe, eu não quero morrer, pastor, eu não quero ter problema com o diabo. Amigo, você está no mundo onde o diabo está, você vai ter problema com ele, mas não tenha medo dele, porque Jesus já o venceu e ele disse que existia o diabo e ele o der de vós. Aí ele diz assim: bramando como leão. Isso é principalmente quando nós enfrentamos, por exemplo, um diagnóstico, né, de uma doença terrível. E havia pessoas que, essa senhora, lembra aquele testemunho da senhora na Coreia, que o missionário orou por ela, pediu oração, o missionário R.S. Soares, era um câncer grau 4. Se você verificar, o que é o grau 4? Ele já se espalhou, ele não está mais no lugar só, ele está no estágio muito avançado, entenda, é praticamente impossível, mas Deus mudou a história completa. Aí, de 8 pontos de câncer, o câncer primário era no seio, mas passou para o cérebro, passou para a cabeça, outros lugares. E ela na oração, aí ficou um ponto só, tudo desapareceu os outros. Podia aceitar, não, continuou firme e desapareceu tudo. Ela foi liberada. É bonito ver isso aqui. Então o diabo brama como leão, mas leão é Jesus. Ele procura se mostrar como forte. Uma mensagem de hoje, o quê? Aí disse: buscando a quem possa tragar. Esse é o ponto da mensagem de hoje. O diabo sempre vai procurar uma brecha, um motivo para entrar na sua vida. Ele deseja entrar na sua vida. O que você tem que fazer? Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Quer dizer, as mesmas lutas que você tem, outras pessoas têm por aí também. Hoje nós vamos ver muito mais. Eu vou falar principalmente sobre emoção, sentimento, que estão no mundo, mas que não podem estar no cristão, que não podem estar em nós. Primeiro eu vou comentar Tito. Tito é depois de Timóteo, antes do Filemão e Hebreus. É aqui do lado, é rapidinho, capítulo 2, versículo 11. Mas também passando nos monitores. Tito 2, 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade, atenção, a concupiscências mundanas, são os desejos desenfreados da carne, mas não apenas moral, são sentimentos, emoções que dominam o ser humano no geral, mas que não podem dominar o cristão. Ódio, por exemplo, mágoa, revolta, ira, e às vezes domina. Por quê? Porque não somos sóbrios, não entendemos que aquilo ali é o diabo procurando nos tragar. Ele usa uma pessoa para nos ofender, para nos machucar, para nos caluniar, para nos prejudicar. E às vezes nós não entendemos que isso está no mundo, todo mundo passa por isso. Por exemplo, briga familiar. A família do meu marido, pastor Jaime, não sei o que eles têm contra mim. A família da minha mulher, não sei o que eles têm contra mim. A família do meu genro, da minha nora, do meu irmão, da minha irmã. Alguém já disse: família só muda de endereço, irmão. Todo mundo tem luta, tem batalha. E aí nós caímos na cilada do diabo. Mas você vai entender. Então nós temos que renunciar a essas concupiscências mundanas. Como? Vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Piamente é ligados com Deus, apegado às coisas de Deus. Aí vamos voltar um pouquinho mais. Vamos para Efésios capítulo 6. Aí vai começar a esquentar. 6, versículos 10, 11 e 12. O bom da Bíblia, pessoal, que você pode ler 1000 vezes, na 1001 tem algo novo. Olha que eu já preguei esse versículo, preguei esses dias agora, mas olha a mensagem que Deus nos deu nova agora. 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu
poder. Estreite a sua comunhão com Deus, estreite o seu relacionamento com Deus, sua vida com Deus. Então estreite, é muito importante você aprender isso, essa comunhão. Revestido de toda a armadura de Deus, para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Assim como ele prepara uma cilada na vida moral, às vezes na vida financeira, a pessoa embarca numa furada, desculpa a expressão, não é? Ele também faz isso, às vezes, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Ele usa uma pessoa, como eu falei, lembra que eu falei para te ferir, te machucar, e nós não entendemos isso, e nós caímos nessa cilada do diabo. Eu tenho falado, Satanás sabe que você não se prostitui, pode trazer a pessoa mais linda que for, você não cede. Ele sabe que você não defrauda ninguém, você pode estar com o bolso vazio. Se você achar uma carteira, você não vai ficar. Você é um homem, uma pessoa honesta, uma pessoa de Deus, né? Não entra em fraude, não entra em nada. Mas veja agora o que ele vai dizer para nós. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Você não tem que lutar contra a pessoa que te fere, a pessoa que te humilha, te machuca, te maltrata, te calunia, assim por diante. Aí vem a mensagem de hoje. Mas sim contra os principados. Depois nós vamos voltar aqui. Para você entender isso aqui, nós vamos lá no livro de Daniel. Daniel, capítulo 10. Daniel, ele é antes de Oséias, depois de Ezequiel. Capítulo 10, versículo 12. Daniel, capítulo 10, versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Esse é o anjo Gabriel falando com ele. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um anjo, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Espera, quando ele fala aqui, príncipe do reino da Pérsia, você acha que ele está falando de um príncipe com coroa na cabeça, o filho do rei? Não, ele está falando de quê? Inimigo, demônios, entenda, que dominavam aquela região. Às vezes você não entende, tem pessoa que ela está dominada por uma potestade, é como se aquele demônio se achasse dono dela, ou até da família às vezes, às vezes até de uma localidade. E aí o diabo então, quando vê que você está entrando, você tem a palavra de Deus, você tem o amor de Deus, ele tenta o quê? Ele tenta fazer de tudo para descontrolar você, ele procura uma brecha para entrar na sua vida, usando alguém para te magoar, te ferir e tudo. Você entendeu um caso? Muitos anos atrás, eu morava num certo lugar aqui de São Paulo, eu tinha uma família que morava do lado da minha casa, um pessoal, gente boa, pessoal simpático mesmo, né? E um dia eu comentando em casa, disse, nós não evangelizamos essa família ainda, vou entregar um livro, até falei o nome do livro na época, o nome de Jesus, vou entregar o nome de Jesus de presente para eles. No outro dia, quando eu saí para o elevador, um rapaz da casa, que sempre me cumprimentava, estou falando uns 30 anos atrás, mais ou menos, aí sempre me cumprimentava, ô pastor, bom dia, boa tarde, ele olhou para mim e fez assim mesmo, e fez tipo um deboche, aleluia, assim mesmo, mas bem um deboche. Na hora eu entendi, eu falei, que demônio safado. Eu entendi que a minha luta não era contra ele. Quer dizer, quando eu falei, não há distância no mundo espiritual, vamos evangelizar essa família, o que aconteceu? O demônio escutou. É uma potestade que não queria que eu entrasse. Mas com sabedoria, entenda bem, depois conquistamos e acabamos entregando o livro e tudo. Mas é isso que nós temos que, nós não podemos cair nessa cilada do diabo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Vamos voltar no Efésios? Ele está dizendo para nós, e nós caímos nessa cilada do diabo. Quer dizer, ele usa alguém para te ferir, para te machucar. Isso acontece muito, está falando para nós. Efésios 6, 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade. Aonde? No lugar celestial, no mundo espiritual. Nós temos que fazer como Davi fez, ele levou a batalha de Golias para o campo espiritual. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quer dizer, ele sabia que a luta dele era uma luta espiritual, que ele estava enfrentando uma batalha espiritual. É isso que nós devemos de entender. Então não caia na cilada do diabo. Muita gente cai, voltando onde lá na primeira de Pedro, onde nós começamos, paramos no versículo 9.
Aí ele diz, vou repetir o 8: sede sóbrios, não fique fora de si, não se iluda, vigiai, toma conta, porque o diabo, vosso adversário, ele que é o nosso inimigo, anda em derredor, estamos no mundo onde ele está, bramando como o leão, procura se mostrar como forte, buscando a quem possa tragar, buscando um jeito para entrar na sua vida, um jeito de paralisar você, um jeito de intimidar você, um jeito de paralisar as suas ações, principalmente evangelizadora. Porque o mundo, pessoal, a pessoa não espera. Eu estava comentando, vamos falar assim numa linguagem clara, uma pessoa que está, vamos dizer, com uma roupa vulgar, o que for, uma pessoa então bonita, que chama a atenção de todo mundo, aquela pessoa, ela não espera do cristão um olhar malicioso para ela. Ele espera que um olhar de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, até de reprovação, mas nunca entenda bem, de uma cobiça, porque o mundo quer ver em nós algo diferente. Não precisa ler, eu vou colocar ali para vocês. Eu sempre gosto de citar Romanos 8,19, diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação de quem? O mundo está esperando a nossa manifestação. Então o mundo não espera que um homem de Deus, entenda bem, a mulher que está lá com uma roupa, ou que ela chama atenção, ela não espera que o homem de Deus olhe para ela com um olhar de cobiça, ou vice-versa, a mulher para o homem, né? De maneira alguma. Como também a pessoa que nos provoca, que até nos xinga, até que ela não espera que você xingue também, ela espera outra atitude nossa. Jesus ainda foi mais claro ainda, quando ele falou Mateus 5,14, olha o que ele disse para lá, ele diz: vós sois o quê? A luz do mundo. Nós somos daí, estão esperando isso. Ele não espera uma reação nossa, ele te xingou, ele não espera que você xingue. Assim está a família do seu marido, família da sua esposa, família do seu genro, da sua nora, do seu cunhado, da sua cunhada. É isso. Às vezes provocam no grupo de família, se grupo de família não tem, né? Que eu falei, se não tem, às vezes tem coisa, o que você tem que fazer? Ter sabedoria, sabendo que a sua luta não é contra a carne e o sangue, mas olha o que o Pedro vai dizer: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, nós derrubamos como leão. 9, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Quer dizer, isso não é só com você não, isso é comigo, isso é com o irmão tal, com a irmã tal. Essas coisas acontecem, estão no mundo, e nós caímos nessa cilada. Não cai nessa cilada. O que você tem que fazer? Resistir firme na fé. Firme na fé. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Nossa luta não é contra a carne e o sangue. O diabo sai dessa pessoa. Eu vou ganhar essa pessoa para Jesus, eu vou evangelizar, eu vou dar um bom testemunho. Às vezes no local de trabalho, pastor, sem nada, as pessoas me perseguem lá. Cheguei lá, estava tudo bem, daqui a pouco começaram a me provocar. Claro, você é a luz, incomoda as trevas, entende? Às vezes você é o chefe, você é o dono da empresa e tudo, de repente pega uns colaboradores que dão trabalho, que conseguem tudo isso. O quê? É uma luta espiritual e não podemos nos dobrar. Fica esse recado aí, vai ter mais daqui a pouco, em nome de Jesus.